Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que eles possam fortalecer a nossa serenidade, o nosso equilíbrio espiritual, para que possamos enfrentar com coragem, com muita fé, essa situação tão desafiadora que estamos vivenciando. Com certeza que logo, logo isso passa, com a certeza de que logo, logo estaremos novamente juntos, convivendo socialmente, nos abraçando. Estamos aqui hoje a pedido da nossa querida Erminda, para fazer a aula de número 15 da Escola de Aprendizes do Evangelho, Os Reis Magos e o Exílio no Estrangeiro, capítulos 5 e 6 do livro O Redentor. Uma experiência nova para mim, uma experiência desafiadora. Fazer uma videoaula, mas vamos lá, vamos tentar. Estou com a minha colinha aqui na minha frente, vamos tentar ver o que nós conseguimos nessa aula. Nós estamos vivenciando o momento bíblico do nascimento de Jesus, do nascimento do Cristo. No capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, primeiro vai falar da descendência de Jesus, dos ascendentes de Jesus, depois vai fazer o anúncio do nascimento. No capítulo 2, então, do Evangelho de Mateus, a nossa aula, os reis magos, depois a fuga para o Egito. Nós estamos vivenciando um momento muito importante da Bíblia, o nascimento de Jesus Cristo, um fato importantíssimo para toda a humanidade. E dá até para fazer uma primeira reflexão em cima da situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque Jesus nasceu num local muito simples, na manjedoura, ao lado dos animais. A simplicidade do modelo e guia da humanidade. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele pergunta ao Espírito da Verdade se existe algum exemplo que a gente possa seguir para que possamos evoluir do ponto de vista espiritual. E o Espírito da Verdade diz que o modelo e guia da humanidade é Jesus. E Jesus nasce de uma maneira muito simples, num local muito simples, rodeado de pessoas simples. Essa pandemia que nós estamos vivendo, essa situação do coronavírus, ela nos traz uma reflexão, dentre várias outras, segundo a qual nós estamos tendo que racionar os nossos alimentos aqui dentro de casa, tomar cuidado, porque nós estamos com salários arrochados, às vezes com salários já reduzidos, ou com nossos contratos de trabalho suspensos. Nós temos que aparar os nossos excessos. Não estamos podendo sair de casa, na verdade. Muitos de nós estão aqui trabalhando dentro de casa, em home office, a esposa está dentro de casa, os filhos estão dentro de casa. E essa situação a gente está tendo que se conter do ponto de vista financeiro, nos contermos do ponto de vista material. É muito legal a reflexão que nós podemos tirar dessa situação tão angustiante pela qual nós estamos vivenciando, porque ao mesmo tempo é uma situação muito desafiadora, porque ela está nos ensinando a parar os nossos excessos. E a aula de hoje vai falar do nascimento do Cristo, o Cristo que nasce de uma maneira muito simples, num local simples, rodeado de pessoas simples, como eu já disse. Então vamos aprender a lembrar do próximo quando sairmos dessa pandemia, já que nós estamos nos acostumando a ter uma suficiência, porque o sentido bíblico de humildade no Evangelho é a suficiência, é você aparar os seus excessos, é não ser egoísta, não ser mesquinho. Esse período dentro das nossas casas, esse período de introspecção, nos faz refletir, através do nascimento do Cristo, uma passagem que nos lembra bastante disso, da simplicidade. Existem casos já dentro agora da pandemia do vírus, de pessoas, até do Centro Espírita da Redenção, que foram entregar uma cesta básica para as famílias que estão necessitando. E quando eu estava chegando numa casa para entregar a cesta, uma senhora já de idade, ela vinha voltando para casa com um punhado de arroz na palma da mão, que ela tinha conseguido um punhado de arroz que ela havia pedido na rua. E ela ia cozinhar esse pouquinho de arroz que cabia na palma da mão dela para poder dar um pouco de comer para sua família. A grande sorte foi que nesse momento tão triste, a pessoa lá do Redenção chegou e deu uma cesta básica para ela. Então isso nos faz pensar, isso nos faz refletir dentro dessa quarentena, dentro desse isolamento social que nós estamos vivenciando. Eu não gosto da palavra isolamento, eu acho que é uma proteção, nós estamos dentro de casa para uma proteção. Mas pensar como ajudar, não precisa dizer, olha, eu vou sair de casa, eu vou me expor ao contágio para ajudar. De maneira nenhuma, tem vários grupos aí fazendo campanhas, tem pessoas que estão entregando cesta básica, você vai conseguir através das redes sociais ajudar, é só se prontificar a ajudar. Porque essa pandemia, essa situação está nos levando a pensar na nossa simplicidade, de quanto podemos ser simples, quanto podemos aparar os nossos excessos, levar uma vida de suficiência, pensar no próximo, pensar nas pessoas que sequer têm o mínimo necessário para sobreviver, pessoas que são miseráveis, não pessoas pobres. Existe uma diferença entre pobreza e miséria.
Em Araraquara existem pessoas miseráveis, pessoas que vivem na miséria, crianças, adultos e idosos. Pessoas que às vezes procuram que comer numa lata de lixo. Pessoas que não têm um mínimo de dignidade para viver. Tomara que toda essa reflexão desse momento tão desafiador que nós estejamos passando nos sirva para que quando nós sairmos dessa crise da pandemia do coronavírus, nós nos fortaleçamos do ponto de vista espiritual e saímos dessa crise muito mais fortalecidos espiritualmente do que quando entramos. E uma grande ferramenta para fortalecer o espírito, a hora que nós saímos da pandemia, é aparar os nossos excessos, sermos menos egoístas, menos mesquinhos, olhar no nosso guarda-roupa, alguma roupa que faz anos que eu não toco, que eu não pego nela, que jamais vou usar, e saber que tem muita gente que precisa dessa roupa. Um par de sapato que faz anos que eu não toco nele dentro do meu guarda-roupa, porque não vou voltar a usar, que muita gente precisa desse sapato. Vamos refletir sobre isso, vamos trazer o nascimento do Cristo para que a gente possa ajudar os mais próximos. Mas vamos lá na aula, então, lá no capítulo 5 do Redentor. Lá vai dizer que Jesus Cristo, que na época do nascimento de Jesus, então, havia um aviso com estranhas e imprevistas conjunções astrais, e que isso poderia significar acontecimentos graves, cataclismas, sofrimentos. Mas os sacerdotes do templo, os sacerdotes de Israel, os sacerdotes judeus, eles sabiam que isso era o anúncio da chegada do Messias, o Salvador esperado pelo povo judeu. O Messias, o ungido, aquele que viria, segundo as Escrituras Sagradas, para libertar o povo judeu da opressão estrangeira. A época, o povo judeu, a época que Jesus estava encarnado, o povo judeu vivia sob o jugo de Roma, sob o jugo do povo romano. Então, viria um enviado de Deus, um Salvador, para libertar o povo judeu da opressão, do jugo de Roma. Inclusive, o Redentor mostra até duas profecias sobre o nascimento de Messias, né? Uma do profeta Miqueias e a outra do profeta Zoroastro. Está lá no Redentor, é só dar uma lidinha nessas duas profecias. O que acontece, gente? Aqui já tem mais uma reflexão nessa aula que a gente pode tirar. A esperança do povo judeu numa época difícil. O povo judeu, que a gente vem acompanhando a história dele, daquelas primeiras aulas da Escola do Aprendiz do Evangelho, a formação do povo judeu, primeiro com Abraão, que é o patriarca do povo judeu, depois com Moisés, que foi o grande condutor daquele povo. Uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida de escravidão, mas sempre um povo acreditando no Deus único, sempre com uma fé muito grande, um povo sempre que esperava a libertação, que acreditava na libertação que viria o enviado dos céus. A maneira como o povo judeu se portava diante dos tempos difíceis traz essa reflexão para nós aqui nos dias de hoje. Como nós estamos nos portando em relação à pandemia do coronavírus, a estarmos isolados dentro das nossas casas, sem convívio social, afastados dos nossos entes queridos, dos nossos pais, dos nossos avós que estão sendo afastados do neto. Como que você está lidando com essa situação? Você tem esperança? Você acredita que isso realmente vai passar? Ali o povo judeu acreditava que viria o Salvador realmente daquela situação de opressão estrangeira. Nós temos que acreditar nisso também. Quando passamos por momentos difíceis na nossa vida, nós temos que acreditar que isso faz parte do nosso processo de evolução espiritual, que as dificuldades elas se apresentam na nossa vida para que a gente possa progredir do ponto de vista espiritual. Tem um porquê de passar por essas situações difíceis que a vida nos oferece. Tudo isso tem uma causa, e a causa é a bondade de Deus, o amor de Deus por nós, que nos coloca os obstáculos para que a gente possa transpô-los e possamos crescer do ponto de vista espiritual. Aquilo que eu falei um pouquinho atrás, nós temos que sair dessa crise do coronavírus muito mais fortalecidos do ponto de vista espiritual do que quando nós entramos. Nós temos que realmente acreditar nisso. Porém, tinha o governador da Judéia, Herodes o Grande, que lá o Redentor vai nos mostrar, que a irmã vai nos ensinar, que era um louco, que assassinou sua própria família, inúmeros rabinos, ou seja, inúmeros sacerdotes de Israel. E Herodes começou a se preocupar com o nascimento desse Messias, que vinha pelas Escrituras Sagradas, né, que as Escrituras Sagradas diziam que viria esse Salvador. Ele começou a se preocupar com o nascimento desse Messias, porque podia lhe roubar o trono e o poder. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver qual foi a atitude que Herodes toma em relação a isso. Mas o ódio que Herodes tinha em relação a perder o trono, a perder o poder, e as pessoas que o ameaçavam. Mas também tem uma segunda reflexão que a gente pode ver, uma terceira, aliás, reflexão que a gente já pode fazer nessa aula. O nosso ódio, é óbvio que resguardadas as proporções, comparado ao ódio de Herodes. Como nós estamos nos portando hoje nas redes sociais? O país está polarizado, um povo que
pensa de uma maneira, um povo que pensa de outra, uma terceira vertente. As pessoas estão mostrando todo o seu ódio diante dessa situação que nós estamos vivenciando. Como é que nós nos portamos em relação a isso? Porque não adianta criticar o ódio que Herodes coloca nos textos bíblicos, que nos narram os textos bíblicos, e a gente comete esse mesmo tipo de atitude. Nós temos que começar a olhar para dentro de nós e começar a lutar contra isso. Ser um pouquinho mais cristão. Aliás, muito mais cristão quando vai lidar com o próximo. Saber escutar, saber que as pessoas pensam de maneira diferente, saber que as pessoas têm outras opiniões. É claro que você pode lutar pelos seus direitos, lutar por que você acha que é correto, mas sempre com uma postura cristã, sempre com uma postura espírita. Desarma o seu ódio, conversa de uma maneira cristã com as pessoas. É isso que nós temos que começar a entender. Seguindo a aula, o Redentor vai nos mostrar, vai nos narrar, que existiam pastores rústicos que eles foram, nessa época do nascimento do Cristo, foram beneficiados de incrível lucidez. Eles viam clarões luminosos e até os essênios já estavam em prece aguardando a hora do grande evento. Porque essas pessoas já que sabiam, estavam intuídas que aconteceria, que esse evento do nascimento do Messias, do nascimento do Salvador, que estaria para acontecer. As pessoas estavam ligadas que isso a qualquer momento iria acontecer. Mas como é que podia saber o momento exato e o local do nascimento? Aí o Redentor vai nos dizer, o irmão vai nos dizer, que a resposta estava no próprio céu, como também nas profecias, que aconteceu uma estranha conjunção de astros que estava se operando ali naquela época. E é muito interessante que quando os reis magos falam que eles foram guiados por uma estrela guia, que eles fizeram referência, os viajores, a uma estrela guia, se nós formos buscar lá no livro A Gênese de Kardec, a última obra básica de Kardec, no capítulo 15, quando Kardec vai falar sobre os milagres do Evangelho, eu vou até ler para vocês, ele diz o seguinte lá no capítulo 15. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa, ou transformar uma parte do seu fluido perispíritico em foco luminoso. Muitos fatos desse gênero, modernos e perfeitamente autênticos, não procedem de outra causa que nada apresenta de sobrenatural. Quer dizer, um espírito pode realmente aparecer através de luz de um foco luminoso. Mas a grande reflexão que nós vamos entrar nessa aula, sem se estender, sem controvérsia, sem nada, é o seguinte: a importância de nos prepararmos para que possamos fazer no segundo ou no terceiro ano de escola o curso de aprimoramento mediúnico. Eu sempre falo que o curso de médios, o curso de aprimoramento mediúnico, é um curso que faz com que você tome as rédeas da sua vida. Nós temos que começar a nos preparar para poder fazer o ano que vem, ou se não tiver a oportunidade de fazer o ano que vem, fazer no terceiro ano da escola o curso de aprimoramento mediúnico. Pensa nisso, porque naquela época, para aquele grande acontecimento do nascimento de Jesus, a mediunidade já sendo apresentada para que aquelas pessoas começassem a se ligar num grande evento que a humanidade presenciaria, que era o nascimento do nosso querido Mestre Jesus Cristo. E aí, enquanto os reis magos estavam se preparando para visitar Jesus no seu nascimento, o menino se desenvolvia. Com 8 dias, Jesus foi levado por Maria e José, foi levado à sinagoga para ser apresentado, registrado e circuncidado. A circuncisão era um pacto que o povo judeu fazia com Deus e também uma atitude de higiene pessoal. Depois, aos 40 dias, ele foi levado para Jerusalém para cumprir um rito de purificação do judaísmo. E lá oferecia uma pomba. Era uma coisa interessante, né, do povo judeu. Né? A pessoa errava, acontecia alguma coisa, precisava fazer alguma coisa, precisava pedir desculpa para Deus, ou precisava de alguma coisa de Deus, oferecia um animal em sacrifício. Quer dizer, nós fazíamos as coisas erradas e quem pagava o pato, né, era um animal, uma pomba, um cordeiro, alguma coisa nesse sentido, está lá narrado no Velho Testamento. Em Levítico, Deuteronômio, tem até as situações que você, diante do pecado que você cometia, qual o animal que você tinha que oferecer ao sacrifício. Hoje em dia, a doutrina espírita nos explica algo muito diferente disso, né? Tudo o que nós passamos na nossa vida são resultado das nossas condutas, né? Não adianta nós errarmos e queremos jogar a culpa aí numa pomba e oferecer uma pomba, oferecer um animal sacrifício. Para nós espíritas isso não adianta, né? Mas nessa época em que Jesus foi a Jerusalém para os ritos de purificação, então aquelas pessoas lá já começaram a ver, começaram a sentir que o Messias havia chegado. E no templo de Jerusalém havia um rodízio de sacerdote, dentre eles os essênios. Nós também vamos estudar os essênios na escola de aprendizes do Evangelho. E está narrado lá no capítulo 2 de Lucas, do Evangelho de Lucas, no versículo 28 a 30, ele vai falar justamente de quando Jesus foi para o rito de purificação. Vai dizer o seguinte:
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E aí, o Redentor nos narra que um véu do templo lá luxuoso, pesado, de grande altura, ele fendeu-se, caindo para um dos lados, ao lado de uma paralítica, que se achava perto ali de onde caiu o véu do templo, e ela então se levantou sobre os seus pés e andou. Houve a cura de uma paralítica dentro desse acontecimento em que Jesus foi levado ali para a purificação no templo de Jerusalém. Seguindo a aula, eu tenho que falar um pouco rápido, porque a Arminda pediu para eu fazer em 20 minutinhos. O Redentor nos narra que existia ali no templo espiões de Herodes em toda parte. Todo lugar tinha espiões de Herodes, porque Herodes estava preocupado com o nascimento do Messias, que aquele acontecimento podia revoltar o povo e o povo ali tirar o seu poder, tirar ali o seu trono. E aí, numa parte da aula, dizendo que um desses espiões viu quando os 3 viajantes orientais, os 3 reis magos, então acompanhados de seus serviçais, entraram na cidade, indagando de uns e outros: onde está o Messias Salvador do mundo, cuja estrela vimos no Oriente? Olha que situação. Os caras vão lá, os 3 reis magos, aliás, eles não eram reis, eles eram sacerdotes. Depois, quem estuda biblicamente, quem vai estudar os reis magos, vão ver que eles são 3 sacerdotes, muito provavelmente de uma religião chamada Zoroastrismo, e o nome deles é Melquior, Baltazar, e tem um terceiro nome, Gaspar, os 3 sacerdotes que foram visitar Jesus. Mas foram lá no Oriente, no templo, e começaram a perguntar: onde está o Messias Salvador do mundo, que a estrela a gente viu no Oriente? Aí os sacerdotes essênios, eles viram aquilo e falaram: meu Deus do céu, Herodes está querendo que esse povo, achar esse povo, esses caras vêm falar isso. Eles pegaram esses 3 reis e tiraram ali pelas passagens secretas que eles tinham lá no templo e mandaram eles para Belém, onde Jesus havia nascido, advertindo que para que eles não voltassem a Jerusalém, que tomassem o rumo de Belém e fossem visitar o Cristo. E aí, finalmente, quando os reis magos chegam em Belém, eles foram conduzidos à presença de Jesus Cristo quando ele já tinha 10 meses e meio. Os reis magos visitaram a Jesus, não logo nos primeiros dias, mas quando Jesus Cristo tinha 10 meses e meio já de idade. E foi uma cena comovente, que ali eles se convenceram realmente de que estava encarnado o Messias, aquele das Escrituras Sagradas que viria para a salvação do povo judeu. E aí então eles se prosternaram-se perante ele, quer dizer, se prostraram diante dele, se ajoelharam, se curvaram diante do menino Jesus e ofereceram ali algumas ofertas de recursos necessários à vida material de Jesus e o glorificaram. Olha que coisa interessante, aquelas três reis magos que vieram para visitar o menino, depois de uma viagem tão longa, de uma viagem tão sofrida, eles reconhecem Jesus como Cristo, como Salvador, e ali eles se prostram diante do Cristo, eles glorificam ao Cristo e eles oferecem alguns recursos materiais necessários aí à subsistência do nosso Mestre Jesus. Porém, o Redentor vai voltar de Herodes, né, que Herodes era judeu, ele conhecia as Escrituras, ele sabia o valor das profecias e ele temia as reações, então, do advento do Messias nacional, o que produziria esse evento aí no meio do seu povo. E o que ele faz? Ele manda, então, matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Olha que coisa absurda, narrado lá no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Herodes manda matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Uma coisa impressionante. E aí os soldados de Herodes, eles matam uma série de crianças nessa idade. Só que José, os protetores espirituais de José, pai de Jesus, aconselham ele em sonho que se ausentasse do país para o Egito, e para isso até ele foi ajudado pelos essênios a ir para o Egito, a fugir para o Egito do ódio de Herodes. Quer dizer, em sonho, né? Em sonho, os espíritos protetores narram o Redentor, né? No texto bíblico tá que são alguns anjos que aconselham José a se ausentar, a fugir para o Egito, para que possa ser preservada a vida de Jesus Cristo. Aí vem mais uma reflexão que nós temos que fazer no dia de hoje, né? Se José em sonho foi alertado por um anjo, foi alertado por um espírito protetor, nós também temos um anjo, nós também temos um espírito protetor. E às vezes esse espírito, esse anjo, é marcado na grande parte da nossa encarnação pela nossa indiferença. Quanto tempo faz que eu não converso com o meu anjo de guarda? Quanto tempo faz que eu não rezo pelo meu anjo de guarda? Quanto tempo faz que eu não fecho o meu olho e me concentro
Anjo de guarda querido, obrigado pela intuição, pela proteção que você me dá em todos os dias da minha vida. Obrigado por ser esse amigo devotado que me acompanha na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, sempre me intuindo. Ele nunca toma uma atitude por mim, mas ele está sempre me soprando no ouvido, sempre me intuindo, e muitas vezes, em muitas passagens de momentos difíceis da nossa vida, nós nos esquecemos do nosso anjo de guarda. Traz essa reflexão para o dia de hoje. Reza pelo teu anjo de guarda, faz uma oração, agradece ao teu anjo de guarda a intuição e a proteção que ele te dá em todos os momentos da sua encarnação. E aí tem uma outra versão também de caráter mediúnico no final da aula, que diz que os terapeutas levaram Jesus e seus pais para Fenícia, e lá enquanto Herodes não, até a morte de Herodes ele ficou afastado, para depois poder voltar para Nazaré. E é uma coisa interessante, que cabe a última reflexão da nossa aula, que é o seguinte: por quanto José, Maria, Jesus tiveram que se exilar, tiveram que fugir para o Egito para poder sair de perto da fúria de Herodes, do ódio de Herodes, para poder se preservar. Mas quantas vezes na nossa vida também nós não exilamos Jesus? Quantas vezes na nossa vida nós nos deixamos Jesus de lado, esquecemos de Jesus? Quando vem um momento difícil, quando vem um momento que nós precisamos, aí nos fechamos em oração, nos aproximamos do Cristo, vimos ao centro espírita, vamos lá, fazemos um tratamento. Mas e nos momentos que nós estamos diariamente vivenciando as situações? Lembramos sempre do Cristo. No começo da aula eu falei da questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então traz essa questão do capítulo 6 do Redentor, que é o exílio no estrangeiro, o exílio no Egito. Para quantas vezes na vida também nós não deixamos Jesus de lado, não exilamos Jesus da nossa vida? Nessa situação que nós estamos vivenciando com revolta ou estamos vivenciando com fé? Porque se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a palavra de Jesus, nós movemos montanhas. As montanhas que representam os problemas da nossa vida. Traz o Cristo para junto de você. Não deixa mais que o Cristo seja exilado por nós, que ele se afaste de nós. Lembra dessa situação. Traz ele para perto de você, para dentro de você. Quem tem fé em Cristo, quem tem fé em Deus, nunca perece, nunca esmorece. Nós vamos passar por toda essa situação difícil que nós estamos atravessando através do exercício da nossa fé. E nós vamos olhar no olho das pessoas, mesmo que sejam nas redes sociais, isolado do ponto de vista social, e vamos dizer a elas: isso vai passar. Eu tenho fé, eu tenho certeza que logo, logo superaremos tudo isso, estaremos juntos novamente. Meus queridos irmãos e as queridas irmãs, eu queria do fundo do meu coração agradecer a paciência de vocês terem me ouvido. Desculpa ter que falar tão rápido, é muito difícil fazer uma videoaula, foi uma experiência muito nova, muita coisa para falar em pouco tempo. Mas logo, logo a gente estará no centro do Redenção novamente, estaremos todos lá no salão principal, reunidos, assistindo às aulas presenciais, fazendo a escola de aprendizes do Evangelho ao lado do nosso irmão, aos nossos queridos amigos, dos nossos dirigentes, de todo mundo que a gente gosta, de todo mundo que a gente ama. Um grande beijão a todos vocês e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.